Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Imaginem a seguinte situação. Duas crianças nascem no exterior e são adotadas por uma mãe brasileira. Elas crescem com a cultura do Brasil, falam português, são criadas por uma cidadã do nosso país. Mas, na hora de buscar o reconhecimento oficial, o próprio país vira as costas e diz que elas não podem ser consideradas brasileiras natas simplesmente porque não dividem o mesmo DNA da mãe. Parece até roteiro de filme sobre injustiça, né? Sim, total. Mas foi um caso real que o Supremo Tribunal Federal precisou resolver agora. Hoje a gente vai entender como a corte acabou de reescrever, na prática, as fronteiras do que significa ser brasileiro. E olha, esse é só um dos temas da nossa análise de hoje. A gente vai explorar como o STF lida com limites desde as fronteiras biológicas do afeto até as fronteiras super rígidas do poder dos estados na hora de organizar polícias, mexer em fundos bilionários e até tentar alterar regras de processos judiciais. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho profundo aqui no Direito Sem Juridiquês. Para quem estuda para concursos e vive com o edital debaixo do braço, a jornada é intensa e o nosso objetivo é sempre descomplicar o que parece impossível. Eu tô muito animada para hoje. Eu também tô bem focado nessa pauta. E antes da gente mergulhar de cabeça no conteúdo, vai aquele recado essencial da nossa missão. Esse áudio é pensado sob medida para alunos e estudantes de direito que estão na trincheira dos concursos públicos. Se o objetivo da galera é gabaritar e dominar a jurisprudência, não deixem de conferir a nossa plataforma no apoia.se. Exatamente. Lá, quem apoia o projeto tem acesso ao resumo escrito completíssimo dessa análise, com todas as palavras-chave destacadas e ainda questões inéditas para testar os conhecimentos de forma ativa. E claro, acompanhem a nossa página no Instagram, o @informativosemjuridiques. Todos os links estão na descrição. O estudo ativo, resolvendo questões e lendo resumos bem estruturados, é o que realmente consolida o raciocínio jurídico que a gente constrói aqui. E a pauta de hoje exige exatamente essa atenção de quem está ouvindo. Nós vamos destrinchar o informativo 1208 do STF, datado de 23 de março de 2026. Perfeito. E a nossa regra de ouro continua intocável, né? Nós comentamos absolutamente todos os julgados da edição, todos são importantes. A dinâmica é simples, mas poderosa. A gente apresenta tese firmada pela corte para fixar o conceito e logo em seguida fazemos a tradução do porquê e do como cada decisão funciona na engrenagem do direito, sabe? Sem termos rebuscados. Ok, vamos desempacotar tudo isso então. Como foi adiantado, o grande fio condutor dessa análise é a ideia de fronteiras e limites. Vamos começar testando os limites do poder administrativo de um estado. O cenário é Sergipe. É a ação direta de inconstitucionalidade 5531, certo? Isso, ADI 5531. Envolve a organização das polícias militares. O estado de Sergipe decidiu alterar o tempo de aposentadoria, ou melhor, de ida para a reserva remunerada, dos seus comandantes. E o Supremo precisou traçar uma linha clara sobre isso. Como ficou a tese? A tese firmada pelo Supremo foi a seguinte, abre aspas,
É constitucional o tratamento diferenciado para ocupantes de cargos de cúpula, visando preservar o regime hierárquico essencial à ordem castrense, bem como compete à lei estadual versar sobre o tempo mínimo para a reserva remunerada de militares estaduais. Fecha aspas. Tá, vamos trazer isso para a realidade palpável. O Estado de Sergipe criou uma lei reduzindo o tempo exigido para que os militares que ocuparam os cargos mais altos da corporação, especificamente o comandante-geral e o chefe do Estado-Maior-Geral, fossem transferidos para a inatividade. Isso mesmo. Pensem na seguinte situação no mundo corporativo. Um ex-CEO de uma multinacional, depois de deixar o cargo máximo, continua na empresa, mas agora tendo que, voltar a ser chefiado pelo seu antigo estagiário que acabou de ser promovido a diretor. Ia dar muito ruim. Ia ser horrível se no mundo corporativo, onde as coisas são mais fluidas, o clima já ficaria constrangedor. Imagina numa corporação militar. O impacto é muito mais profundo, certo? O impacto seria insustentável, e a sua analogia toca exatamente no núcleo do direito militar. O que é fascinante aqui é a compreensão da natureza jurídica da instituição. O STF não olhou só para a regra burocrática. Ele olhou para o artigo 144 da Constituição. Que fala da segurança pública, né? Exato, e que diz que as polícias militares e os corpos de bombeiros baseiam-se em 2 pilares inegociáveis, que são a hierarquia e a disciplina. Então não se trata apenas de evitar um climão no quartel. É uma questão de segurança pública mesmo. Faz todo sentido. Ter ex-comandantes gerais submetidos à autoridade de oficiais que antes eram seus subordinados diretos gera uma fricção que pode comprometer a cadeia de comando e, por consequência, as operações da polícia na rua. Mas, fazendo o papel de advogada do diabo por um momento, quando o Estado manda o comandante mais cedo para casa com remuneração, não há um choque direto com o princípio da igualdade? Porque a oposição argumentou que isso seria um privilégio inconstitucional, tratando oficiais da mesma corporação de forma desigual. Essa é a dúvida que derruba muitos candidatos nas provas. O Supremo lembrou a máxima aristotélica que fundamenta o princípio da igualdade no direito constitucional: tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. A função de um comandante-geral é materialmente diferente de qualquer outra na corporação. Entendi. Então não é um benefício solto. Não. Dar a eles um fluxo de natividade diferenciado não é um privilégio arbitrário, é uma proteção institucional. E tem mais. Sobre a questão federativa. O STF esclareceu o artigo 22 da Constituição. Cabe à União legislar sobre as diretrizes gerais das Forças Armadas e Polícia, sim. Mas os estados possuem competência para detalhar o tempo mínimo de reserva de seus militares, adequando a regra à necessidade e ao fluxo de carreira local. Perfeito. Então, o Estado tem autonomia para organizar a casa desde que respeite os pilares federais. E, bom, por falar em organizar as forças de segurança estaduais, isso nos leva diretamente para o nosso próximo caso, onde a linha do tempo também foi questionada. As famosas ADOs. Exato. O que acontece quando a própria Constituição Federal cria uma polícia nova, mas a implementação prática nos estados demora anos para sair do papel? Estou falando das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, as ADOs 90 do Piauí e 91 do Pará, sobre a Polícia Penal. É um tema quente. E a resposta do STF para essa suposta demora foi fixada nesta tese, abre aspas, não há omissão constitucional na implementação normativa e administrativa da Polícia Penal no âmbito estadual, pois não se verifica inércia deliberativa apta a caracterizar mora razoável na adoção das providências necessárias à organização e ao funcionamento da instituição. Nossa, bastante informação. Só para dar aquele contexto rápido para quem nos ouve, lá em 2019, a Emenda Constitucional 104 alterou a Constituição e incluiu a Polícia Penal no rol oficial dos órgãos de segurança pública. O objetivo era nobre, transformar os antigos agentes penitenciários em verdadeiros policiais penais, com carreira estruturada, vinculados ao Poder Executivo. Sim. Acontece que, em vários estados, governadores foram levados ao STF sob a acusação de estarem sentados em cima do processo, não enviando as leis de regulamentação para as assembleias legislativas. O raciocínio de quem entrou com as ações era muito linear.
A Constituição mandou fazer em 2019, os anos se passaram, a lei completa ainda não existe. Logo, há uma omissão inconstitucional que precisa ser sanada pelo Judiciário. E honestamente é um raciocínio que faz muito sentido numa primeira leitura, né? Se a gente está analisando um julgamento de 2026 sobre uma emenda de 2019 e o Estado ainda não finalizou a lei, dar razão ao governador não seria criar uma brecha perigosa? Como assim? Tipo, não seria entregar um cheque em branco para o administrador público atrasar eternamente as reformas sob a desculpa de que precisa de, sei lá, tempo administrativo? Olha, essa provocação é excelente, porque foi exatamente o ponto de maior debate lá no plenário. O STF não deu um cheque em branco. Para não configurar omissão, o tribunal fez uma diferenciação clínica entre inércia deliberativa, que é a escolha política de ignorar a Constituição e não fazer nada, Certo. e o tempo fisiológico da administração pública. Criar uma polícia penal não é mudar o nome de um crachá, sabe? Exige mexer na estrutura do Estado como um todo. Profundamente. Exige desenhar um novo plano de cargos e salários. E assim que você fala em salários, entra em cena a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado precisa demonstrar de onde vai tirar o dinheiro para bancar essa nova estrutura sem estourar o limite de gastos com o pessoal. Não dá para só canetar e pronto. Não mesmo. Requer criar estatutos próprios, redefinir armamento, organizar concursos públicos de transição. O pulo do gato nesse julgado foi a prova nos autos. Tanto o Piauí quanto o Pará demonstraram que estavam agindo. Já tinham alterado suas constituições estaduais para prever a polícia, formaram comissões técnicas e estavam elaborando minutas complexas com a Secretaria de Fazenda. Ah, entendi. Ou seja, o STF olhou para o painel de controle e viu que o motor estava funcionando, mesmo que o carro ainda não tivesse chegado no destino final. Exatamente isso. Se os estados estivessem de braços cruzados, sem um único memorando produzido, a omissão estaria caracterizada. Mas como tinha providências materiais, financeiras e legislativas em andamento, o Supremo entendeu que exigir uma solução imediata atropelaria a responsabilidade fiscal e o planejamento do Estado. É o Supremo entendendo que o direito não opera no vácuo financeiro, né? Bom, vimos que os estados têm uma certa margem de manobra para estruturar suas polícias no tempo adequado. Mas, e quando os tribunais de justiça desses mesmos estados tentam usar sua autonomia para reescrever as regras do jogo dentro de um processo judicial? Aí o cenário muda. Muda bastante. É aqui que a fronteira do Pacto Federativo fica bem menos flexível. Vamos analisar o caso do Maranhão, na ADI 7.692. E aqui a tese fixaram não deixou margem para dúvidas. Abre aspas. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil, norma do regimento interno do Tribunal de Justiça, que estabelece o não cabimento de agravo interno contra decisões monocráticas do relator, fundamentadas em acórdãos proferidos em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, ou de assunção de competência, o IAC. Vamos traduzir isso porque a nomenclatura assusta um pouco quem está começando, mas a lógica é simples. O Tribunal de Justiça do Maranhão colocou no seu regimento interno uma regra que dizia o seguinte: se um desembargador, atuando sozinho como relator, der uma decisão baseada naqueles grandes precedentes qualificados, como o IRDR e o IAC, a parte que perdeu não pode usar o recurso chamado agravo interno. Que é um recurso super comum. Sim. E, em outras palavras, o tribunal local proibiu que aquela decisão individual fosse levada para o colegiado, para os outros desembargadores avaliarem juntos. Basicamente, é como a turma do bairro decidindo que, na quadra deles, não vale fazer gol de canhota, ignorando totalmente as regras oficiais da Federação de Futebol. Adorei a analogia. E se a gente conectar isso à visão geral do nosso sistema jurídico? O tribunal local não tem autoridade para mudar a regra do jogo. O artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, determina que é competência privativa da União legislar sobre direito processual civil. E por que isso é tão essencial para quem estuda? Porque o sistema precisa ser previsível. Um cidadão que entra com um processo no Maranhão precisa ter exatamente as mesmas garantias recursais que o cidadão lá no Rio Grande do Sul.
E o que diz a regra oficial federal sobre o agravo interno? O Código de Processo Civil, o nosso CPC, no artigo 1021, garante textualmente o cabimento do agravo interno contra qualquer decisão monocrática de relator. Não existe exceção para IRDR ou IAC no Código Federal. Nenhuma exceção. Nenhuma. Um tribunal estadual tem total liberdade para editar seu regimento interno, visando organizar a burocracia. Por exemplo, qual câmara julga qual matéria, qual horário das sessões, como funciona a pauta. Mas extinguir um recurso federal é cruzar uma linha vermelha inconstitucional. E tem um agravante prático brutal nessa história, não tem? Porque proibir esse recurso lá no meio do caminho afeta o destino final do processo lá em Brasília. Sim, esse foi o efeito colateral gravíssimo que o STF apontou. Para que um processo suba para o Superior Tribunal de Justiça ou para o próprio Supremo, através de recurso especial ou extraordinário, existe um requisito chamado esgotamento de instâncias. A famosa súmula. Isso. A decisão precisa ter sido dada por um órgão colegiado do tribunal de origem. Se o relator decide sozinho e o regimento proíbe o agravo interno, que é exatamente a ferramenta para forçar o julgamento colegiado, o Tribunal do Maranhão estava, na prática, construindo um muro que impedia as partes de chegarem aos tribunais superiores. É uma ofensa direta ao devido processo legal, né? Fecharam a porta na cara de quem precisava recorrer. Muito didático. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working it. Zootopia 2. Now available on Disney Plus, rated PG. Now at McDonald's, a McDouble is $2.50, so you can get your gym gains on. Or just get lunch for only $2.50. Get more value on the under $3 menu. Limited time only. Prices and participation may vary. Prices may be higher for delivery. Agora, já que o STF foi implacável em proibir o Tribunal Estadual de criar regras processuais, como ele reage quando o Estado tenta ser, digamos, criativo com as suas regras financeiras? Vamos revisitar o Piauí, dessa vez na ADI 7.894, envolvendo fundos bilionários e pagamentos de dívidas. O malabarismo financeiro. A tese ditada pela Corte sobre isso foi a seguinte, abre aspas, é constitucional, norma que permite a utilização de recursos de Fundo Estadual de Infraestrutura Logística para o pagamento de dívidas do próprio setor. O cenário é o seguinte, pessoal. A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou uma lei permitindo que o governo pegasse dinheiro de um fundo estadual, que foi criado especificamente para investir em infraestrutura de transportes e logística, e usasse esse montante para pagar as parcelas de um empréstimo bancário. E a oposição caiu matando. Imediatamente acendeu o sinal vermelho da oposição. Argumentaram que isso era um desvio de finalidade. O raciocínio parecia meio óbvio, né? O dinheiro do fundo serve para comprar asfalto e construir ponte, não para pagar boleto de banco. Mas, pensando de forma pragmática, não é a mesma coisa que quebrar um cofrinho rotulado de dinheiro para a reforma da casa para pagar a fatura do cartão de crédito onde os tijolos da reforma foram parcelados. A finalidade final não continua sendo a obra? Essa analogia do cartão de crédito ilustra perfeitamente o conceito de vinculação teleológica, que foi a base do voto do STF. O Supremo não avalia as finanças públicas com rigor cego, sabe? Ele avalia o propósito. A finalidade, né? Exato. Se o Estado do Piauí contraiu um empréstimo exclusivamente para realizar obras de infraestrutura logística, o pagamento das parcelas desse empréstimo atende plenamente ao objetivo final do fundo. O recurso está financiando o asfalto e a ponte, só que utilizando um mecanismo financeiro de alavancagem de crédito. Mas espera, tinha uma camada a mais de complexidade nessa ação, algo que a galera que estuda precisa colocar um asterisco enorme no caderno. A ação tentou usar uma regra novíssima da reforma tributária, a Emenda Constitucional 132, para invalidar essa manobra do Estado, não foi? Como o Supremo lidou com essa carta na manga? Foi sim. E essa foi a tese defensiva mais sofisticada da oposição. A recente reforma tributária,
e inseriu o artigo 136 no ato das disposições constitucionais transitórias, o famoso ADCT. Esse artigo impõe restrições duríssimas sobre fundos alimentados por contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados, proibindo desvios de finalidade de forma muito estrita. Eles alegaram que a lei do Piauí violava essa nova trava constitucional. Mas o STF fez uma distinção temporal cirúrgica ali. Qual foi a distinção? O artigo 136 do ADCT se aplica unicamente a novas contribuições criadas sob a égide da reforma tributária. O Fundo de Infraestrutura do Piauí já existia e é atrelado a um adicional do ICMS, que é um imposto da matriz antiga. Ah, tá. Ou seja, não dá para aplicar a regra do jogo novo em um campeonato que já estava rodando pelas regras antigas. Excelente alerta para provas objetivas, pessoal que está ouvindo. Fiquem atentos a essa distinção de aplicabilidade do ADCT pós-reforma. Pode ser pegadinha certa. Com certeza. E agora, viramos a chave. Até este momento, a gente teve mergulhado na burocracia pesada, né? Regra de inatividade militar, organogramas de polícia, códigos processuais, fundos estaduais bilionários. A parte mais fria da lei. Exato. Mas o direito não é feito só de planilhas e processos. Ele é, na sua essência, uma ferramenta para lidar com a vida e com a identidade humana. Vamos concluir com o recurso extraordinário 1163-774 de Minas Gerais, que gerou o importantíssimo tema 1253 de repercussão geral. O debate aqui é sobre o que, biologicamente e legalmente, nos define como brasileiros. É um tema belíssimo e a tese de repercussão geral fixada é uma das mais marcantes dos últimos tempos. Abre aspas. É assegurado o direito à nacionalidade brasileira originária à pessoa nascida no exterior, adotada por pessoa brasileira e registrada em órgão consular competente, nos termos da alínea C do inciso 1 do artigo 12, combinado com o parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição da República. O caso concreto que provocou essa decisão tem muito peso emocional. Retomando aquela história que abriu a nossa análise, 2 crianças nasceram fora do Brasil e foram adotadas de forma plena por uma mãe brasileira residente no exterior. Como qualquer mãe faria, ela foi até o consulado brasileiro e registrou as crianças. O procedimento padrão. Anos depois, a família veio ao Brasil e buscou a opção provisória pela nacionalidade brasileira originária. A surpresa veio quando a justiça nas instâncias inferiores negou o pedido. O argumento do juiz foi basicamente uma leitura fria da lei. O artigo 12 da Constituição define como brasileiro nato quem nasce no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. E na visão desse juiz, a preposição de, tipo nascido de mãe, exigia um laço consanguíneo. A regra, portanto, não se aplicaria à adoção. Esse caso expõe a diferença entre ler o texto da lei e compreender a Constituição como um ecossistema. É exatamente aí que a dúvida surge para quem está com o Vademecum aberto agora. Historicamente, a alínea C do inciso 1 do artigo 12 sempre foi ensinada nos cursinhos como critério do jus sanguinis, o direito de sangue. Como o Supremo conseguiu superar a literalidade de uma norma que secularmente se ancorava na biologia para estender esse direito à adoção? Aqui a gente vê a verdadeira arte da hermenêutica constitucional. O STF não pode pegar o artigo 12 e interpretar ele isoladamente numa redoma de vidro, sabe? O tribunal trouxe para a equação outro pilar monumental da nossa República, que é o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Esse dispositivo proíbe de forma categórica e absoluta qualquer tipo de designação discriminatória ou diferença de direitos e qualificações entre filhos biológicos e filhos adotivos. Sim, foi o artigo que sepultou termos horríveis do passado, como filho legítimo, filho ilegítimo, né? Para a Constituição de 88, filho é filho e ponto final. Exato. A premissa é filho é filho. O Supremo concluiu que o vínculo construído pela adoção tem a mesma densidade, a mesma força jurídica e exige a mesma proteção que o vínculo sanguíneo. Negar o status de brasileiro nato a essas crianças que possuem uma mãe legalmente brasileira seria criar uma categoria de filhos de segunda classe.
Seria um absurdo, né? Total. Seria uma discriminação flagrante patrocinada pelo próprio Estado. A lógica do STF foi impecável. Se a mãe adotiva levou as crianças ao órgão consular competente e cumpriu rigorosamente as mesmas etapas de registro que uma mãe biológica cumpriria, o Estado tem a obrigação de conceder a nacionalidade originária. Mas, surge uma pequena dúvida técnica sobre a efetivação disso. A tese assegura o direito à nacionalidade de imediato e para sempre. Boa pergunta. A mecânica constitucional da nacionalidade originária exige que a criança, nascida e registrada no exterior, faça uma opção provisória. Esse direito está garantido, mas assim como ocorre com os filhos biológicos, ao atingirem a maioridade, essas pessoas adotadas deverão confirmar essa opção caso venham a residir no Brasil. Ah, entendi. Ou seja, as regras processuais são exatamente as mesmas, sem distinção de origem familiar. É o direito e o afeto moldando, juntos, o status de cidadania. Que encerramento espetacular! E isso amarra perfeitamente o arco da nossa análise de hoje. Dominar a jurisprudência para provas não é um mero exercício de decoreba fotográfica. É compreender como a engrenagem do Supremo atua em diferentes frequências. Como vimos, a Corte pode ser, absolutamente rígida na defesa da federação, barrando tribunais estaduais de mexerem no agravo interno. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ela aplica uma sensibilidade enorme para dizer que os valores supremos com a igualdade incondicional entre filhos rompem qualquer barreira geográfica ou biológica. E essa dualidade deixa uma provocação importante para o amadurecimento jurídico de quem nos escuta. Vimos o STF agindo como um contador super rigoroso ao analisar a aplicação de fundos públicos no Piauí e, logo depois, agindo como um guardião do afeto humano ao proteger crianças adotadas. A grande pergunta para reflexão é: até que ponto o rigor formal, o apego estrito à letra da lei burocrática e aos prazos estatais deve ceder quando o que está no centro da balança é a dignidade humana? Onde termina o Estado administrador e onde começa o Estado protetor de direitos fundamentais? Nossa, um questionamento profundo que muda a forma como a gente lê a lei seca nas nossas revisões diárias. Bom, nós vamos ficando por aqui. Se essa análise aprofundada ajudou a enxergar as engrenagens do direito de uma forma mais clara, a nossa meta foi alcançada. Lembrem-se, estudar compreendendo os motivos por trás de cada decisão é o verdadeiro atalho para a aprovação. Com certeza, não terá atalho melhor. Não deixem de conferir o material de apoio exclusivo na nossa página do Apoia-se para testar esse conhecimento na prática com as questões elaboradas e sigam a gente no Instagram, @informativo-sem-juridiques. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo mergulho profundo. Até a próxima, pessoal. E continuem questionando as certezas absolutas. O direito agradece. Meet the new iCIMS, the single talent acquisition platform that's fully future-ready. It works wherever and however you hire, with insights no one else offers. One solution that fits seamlessly into your existing tech stack, which is why IT and HR leaders trust it. With the best of enterprise-grade software and AI, iCIMS helps you identify and secure the right talent faster. iCIMS, powering exceptional hiring. Learn more at icims.com. Security program on spreadsheets, new regulations piling up, and audit dread? It's time for Vanta. Vanta automates security and compliance, brings evidence into one place, and cuts audit prep by 82%. Less manual work, clearer visibility, faster deals, zero chaos. Call it compliance, or call it compliance. Get it? Join the 15,000 companies using Vanta to prove trust. Go to vanta.com/calm.